Muito bom dia, investidores. Vamos dar início ao nosso panorama matinal nesta terça-feira, falando aqui sobre as culturas agrícolas que no dia de hoje sobem. Sobem um pouquinho aí, a gente vê trigo subindo 0,6% no momento. A gente tem milho também subindo, soja subindo, mas vamos lá, vamos acompanhar aí as cotações para ver como é que efetivamente está saindo aí, né? Então vamos lá, o trigo subindo 0,6, 0,58 exatamente no momento, né? O milho 0,34, a soja está em alta também, 0,15, com farelo de soja subindo 1,05. Temos aí o óleo de soja caindo 1,05 também. Então, basicamente, o farelo e o óleo aqui se anulando, né? A gente tem algumas considerações a fazer. Ontem a gente teve publicação das condições das lavouras, né? Lá nos Estados Unidos. E basicamente aí a gente teve uma piora, então, para o milho que piorou 1%, então, comparado à semana passada, né? E detalhe, tá, pessoal? As chuvas nessa semana aqui observada, elas ainda estavam ocorrendo. Não tinha o calor que está sendo observado também. Então, esse 1% aqui ele já começa a dar uma preocupada, né? E estranhamente, aqui no Brasil ontem, apesar de a gente ter aí um dólar mais forte também, aqui caiu, né? Aqui no Brasil caiu cerca de 80 centavos aí o primeiro contrato. É estranho, porque com essa informação aqui é se pensar que o milho ficaria mais em alta, e ainda mais quando tem essa questão de um dólar mais alto também, né? Mas de qualquer forma aí, isso aqui a princípio deve piorar para a próxima semana, tá? Essa avaliação de 1% aqui, ela deve realmente ser pior devido a essa questão de menos chuvas e mais calor, né? Mas já vou passar também com vocês aqui para vocês terem uma ideia do clima. Mas primeiro vamos falar aí de como é que veio a da soja, né? Então a da soja ela veio aí com 0%, não teve alteração nenhuma. E a gente está aí com bons excelentes na casa de 59%, sendo que ano passado estava na casa de 57%. O mercado vinha precificando aí uma possibilidade de alteração em cima do relatório do USDA quanto à produtividade da soja, porém o mercado voltou atrás devido a essas questões climáticas aí, com menos chuvas e mais calor. As condições das lavouras elas podem piorar novamente e essa ideia, esse prêmio que foi colocado no preço aí, não pode ser que não seja real, né? Então a soja ela vem subindo em cima desse fator também, e também por algumas questões, de novo, como o Brasil com uma dificuldade um pouco maior aí de escoar, né? Inclusive aqui no Brasil, se tudo der certo, pode ser que a gente chegue aí nos 100 milhões de exportação. Para isso, a gente teria que ter um esmagamento aqui no Brasil um pouco menor, em cerca de 1 milhão de toneladas. As condições de portos também teriam que ser favorecidas, enfim, não poderia dar nada errado, né? Mas é possível aí que a gente veja a gente tendo uma condição de atrapalhar ainda os Estados Unidos nessa questão de competir com eles mais à frente, numa janela que não seria tão propícia. De qualquer forma, lá na China também teve algumas questões que fizeram com que o preço da soja puxasse também, né? Então a gente teve no dia de ontem o farelo de soja lá na China batendo o limite de alta de 5%, né? Basicamente aí os porquinhos lá estão indo para a segunda engorda, estão demandando mais ração. Pode ser que isso também não dure muito, né? A gente tem que ver como é que vai ser essa questão aí a hora que começar os feriados deles mais longos, porque nessa época aí é onde eles consomem realmente bastante produtos alimentícios, né? E quando eu falo disso, a gente atenta não somente para a carne que vai consumir aí o farelo, mas também para todos os preparos que lá eles utilizam muito, mas muito óleo de soja. Então, a gente tem que ficar atento para ver se o chinês realmente vem para jogo, vem para consumir, né? Tivemos aí na China algumas questões que também favoreceram, alguns suportes aí para compra de outros imóveis, né? Mas eu comento essa parte em parte de bolsa, mas parece que está vindo algum estímulo na China. Isso também tenderia a puxar as commodities aí para cima, né? Para a parte de clima, o que a gente observou aí nos últimos 7 dias
Com relação às chuvas observadas, então a gente tem um pouco de chuva em Indiana, um pouco de chuva em Ohio, a gente tem um pouco de chuva em Illinois, Iowa bem pouquinho, na parte das planícies a gente também quase não tem chuvas, exceto aqui na Dakota do Sul, nesse cantinho teve um pouco mais de volume, né, na casa aí dos 85, 90 milímetros. A gente também tem um pouco de Minnesota chovendo, Wyoming chovendo, mas assim, são chuvas bem fraquinhas, né? A gente vê aqui que quase não fica verde, então ela tá mais ou menos nesse patamar aqui. Aqui, no melhor dos casos, em 7 dias acumulou 45 milímetros. Ou seja, é muito pouco para a fase onde as culturas estão, elas demandam realmente mais consumo hídrico, né? E esses 45 aqui acabam que é pouco. E pode piorar sim a qualidade aí das lavouras para a próxima observação daqui uma semana. Lembrando que sai só na segunda-feira, né? Se a gente olhar aí para os próximos 5 dias, a questão climática, a gente vai ver que se mantém, né? A gente tem um pouquinho de chuva aqui na Dakota do Norte, de novo, não muito expressivo, né? Lembrando que a faixa verde aqui, ela implica baixos volumes hídricos, né? A gente vê Iowa também não vai chover nada, Illinois bem pouco, a gente vai ter um pouco mais de chuva em Ohio, mas chega ali, ó, no melhor dos casos, a 20 milímetros. Pouquíssimo, pouquíssimo. Então, chuvas bem pequenas mesmo aí para os próximos 5 dias. Para a parte de temperatura, a gente tem uma temperatura mais elevada que ela já está em vigor, né? A gente já vem comentando disso. E a gente pode observar aqui, quanto mais vermelho, mais quente significa, né? Então a gente já tem regiões produtoras lá batendo 40 graus aí facilmente. Então isso acaba prejudicando muito a condição das lavouras, porque realmente está muito mais quente e seco, né? Do que era a perspectiva se a gente pega aí no começo do mês, né? Então isso aí realmente deve impactar bastante nas condições climáticas, nas condições das lavouras, tanto de milho quanto de soja, e pode sim trazer algum prêmio de alta aí para ambas as commodities. Agora voltando para a gente falar de bolsa aqui, então comentei com vocês com a parte de China ali fazendo algum estímulo para que fique mais viável, né, a compra de novos investimentos imobiliários, e a gente vê isso refletindo no minério, né, o minério que vem subiu já nos dias anteriores, eu comentei até com vocês que era um pouco estranho, que tudo lá caía e o minério vinha subindo, né? Então parece que já tinha gente entendendo que esse movimento ia acontecer. E por isso que é muito legal a negociação através da bolsa de valores, tá? Porque, tipo, muita mutreta pode ser feita no mundo? Sim, muita mutreta pode ser feita. Mas várias coisas que são negociadas, basicamente todas as coisas que na verdade são negociadas através da bolsa de valores, ela só tem um fluxo, que é ser negociado em bolsa. Então, por mais que tenha gente com informação privilegiada e tudo mais, na bolsa você consegue ver esse movimento através do preço, você consegue ver o preço indo antes. Então, provavelmente, esse minério de ferro, naqueles dias que estava estranho, algumas pessoas provavelmente já estavam se posicionando por conta aí desses estímulos que deveriam sair, né? Com uma chance maior do que os demais investidores, né? Mas enfim, é só um alerta, né? Isso sim é possível e se você estiver atento através da bolsa é possível de aproveitar esses movimentos. E é para tudo, tá? Então, movimentos de grandes fundos vão, sei lá, vender soja porque estão acreditando numa queda. Você vai ver esse movimento de queda acontecendo. Então, é só ficar atento e pegar esses grandes movimentos aí. Claro que é muito difícil acertar ele no começo junto com essas pessoas que têm esse tipo de informação, mas você pode sim deixar um pouquinho de dinheiro na mesa e ir no fluxo deles, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, sempre importante estar olhando aí para que lado o dinheiro está indo. Enfim, vemos aí minério de ferro subindo 4,47%. E a gente tem aí um petróleo, no momento, caindo 0,11%, cotado acima dos $80 o barril, que deve ficar nesse patamar aí, né? O petróleo que a gente vem comentando, que essa é uma região de interesse para ele se manter, né? Fora isso, o que a gente tem para o dia de hoje? O ouro é interessante a gente comentar por uma questão aí de quando o mundo está buscando segurança, é natural que vá para o ouro, né? Então hoje a gente tem um ouro bem tranquilo, subindo 0,18% apenas. Fora isso,
Vamos falar um pouquinho aí das bolsas ao redor do mundo. Então a gente tem Ásia e Pacífico em alta com essa questão dos estímulos aí, né? A gente vê Xangai subindo 0,88%, um destaque de alta hoje fica para o Japão, que sobe 1,05%. A gente vê também basicamente toda a Ásia aí subindo, né? Para a parte de Europa, a gente tem uma trégua também em Europa, né? Europa que vem caindo há vários dias consecutivos. A gente vê um dia mais tranquilo, mais sossegado lá em Europa, que hoje sobe aí 1,42% no Eurostock 50. E o destaque de alta para a Europa fica para a parte do CAC 40, que seria o índice francês, né? Quando a gente olha para a América, a gente tem Dow Jones caindo no dia de ontem, né? Foi o único que fechou negativo. A gente tem umas questões aí de juros que ainda preocupam lá nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, a gente viu o Dow Jones aí caindo 0,11%, Nasdaq sendo puxada aí basicamente por Nvidia subiu mais de 9%, Nasdaq fechou com alta de 1,56%, e Nasdaq tem um peso em S&P de 27%, se eu não me engano, então acabou arrastando também, né? Por mais que Dow Jones estivesse caindo, a Nasdaq arrastou o S&P 500, que fechou com uma alta de 0,69%. E aqui no Brasil, algumas questões políticas aí acabam deixando os investidores desconfortáveis, né? E mais uma queda aí após, a gente teve 13 dias de queda, a maior queda da Bolsa em toda a série histórica, né? E após isso a gente teve um diazinho de descanso, um descanso bem fuleiro, e ontem a gente já viu de novo a retomada da queda, né? Hoje tende a ser um dia mais positivo para a Bolsa, porque a gente vê um bom humor lá fora também, e o minério de ferro subindo bem, né? Então acaba puxando a nossa Vale para cima. O petróleo caindo também, interessante para a Petrobras, que fez remarcação de preço, então ela está arrecadando mais, então a hora que o petróleo cair, ela vai demorar provavelmente um pouquinho aí para repassar essas quedas, né? Mas ainda está defasado, né? Então nesse preço aqui ainda fica próximo do justo. Então a hora que cai o petróleo aqui, ao primeiro olhar parece ruim para a Petrobras, né? Porque ela vende petróleo, mas no final das contas isso aqui nesse momento é bom para a Petrobras. Falando um pouquinho da parte de futuros, a gente tem parte de Estados Unidos também com uma perspectiva de abertura mais para alta. A gente vê S&P com 0,50 de alta, a gente vê Nasdaq com 0,74 de alta, e a gente também vê Brasil aí com 0,85 de alta, devolvendo basicamente a queda que teve ontem, né? Para a parte de dólar, a gente vê um dólar um pouco mais forte contra as moedas de países desenvolvidos, subindo principalmente aí contra o euro, e a gente vê um dólar hoje mais fraco contra países emergentes. Lembrando que o dólar ele vem se fortalecendo contra países emergentes há mais ou menos umas 2 semanas aí, né? Vem subindo bem. Então é natural que também tenha algum descanso. Essa região dos 5 aqui no Brasil é um pouco complicada, e ela se estende aí até a faixa dos 5,20 mais ou menos, que são bons lugares aí para quem tem dívidas em dólar ou algum recebimento em dólar para fazer algum tipo de proteção, né? Pensar nisso aí para o futuro, para caso ele não se mantenha nesses patamares e volte aí a testar os 4,20 que a gente, os 4,70 que a gente viu nesse ano, e podendo aí, quem sabe, até os 4,20, a depender, claro, de muita coisa aí no cenário político interno do Brasil. E falando nisso, a gente pode ter aí essa semana a votação do arcabouço fiscal, que ele foi aprovado no primeiro momento, passou por o Senado, foi feita algumas alterações, ele volta para casa aí dos deputados, né, para a Câmara dos Deputados, para ser votado novamente. O Lira fazendo algumas negociações, né, isso é natural, que esse é o momento de conseguir vantagens políticas, né? Então, segura daqui, segura de lá, mas de fato deve ser votado hoje ou entre hoje e amanhã, e vamos ver aí o que acontece, né? O que vai ser mexido, o que vai passar, o que não vai passar, e provavelmente aí deve passar sim. Não é muito interessante, mas, enfim, cabe um monte de ressalva em cima disso, né? De qualquer forma, hoje na parte da agenda a gente tem 11 horas da manhã, vendas de casas usadas lá nos Estados Unidos. Isso aqui é legal a gente olhar, porque foi um dos itens ainda que não cedeu lá nos Estados Unidos, né? E tende a impactar na parte de inflação ainda. Às 3h30 da tarde a gente tem discurso do Bowman, que é um membro do FONC, que pode dar alguma palhinha sobre aí, o que esperar para a próxima reunião de taxa de juros. E a gente também tem um evento começando lá nos Estados Unidos, que é o Jackson Hole,
que basicamente é um evento onde junta aí todas as instituições financeiras lá nos Estados Unidos para falar das perspectivas aí para os próximos meses e para o próximo ano também, né? Então é um evento bem interessante e de lá a gente pode ver muita volatilidade também saindo. Então interessante acompanhar. Esse é um evento que ele dura, se eu não me engano, uma semana mais ou menos. E a gente vai ter também um evento do Santander, onde o Roberto Campos Neto fala hoje. Então também é interessante acompanhar aqui para o Brasil, mas acho difícil ele acrescentar alguma coisa além, né? A perspectiva é que realmente para a próxima reunião aqui seja cortado em 0,5% na nossa taxa de juros e a gente tem que ver aí como é que vão ser relacionadas essas novas questões de inflação, né? Porque o dólar mais alto, ele é inflacionário, o dólar subiu 30 centavos aí nas últimas semanas, e a gente também tem a questão do petróleo, né? Que também é inflacionário. Então, a gente tem que ver como é que vai ficar essa relação e se esse corte de 0,5 realmente ele é prudente. Fora isso, não temos mais nada na nossa agenda. Um grande abraço a todos, excelente dia!